Olá, sejam bem-vindos ao canal Viver Crude. Eu sou a Mari e hoje quero fazer um bate-papo com vocês sobre coisas que eu descobri depois de me tornar. Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para você não perder uma dica sequer e descobrir as fofocas do reino crudívoro. Crudívora, isso é muito real, gente, é muito real. Eu não sabia o que eu iria fazer para poder me alimentar da forma tradicional, com horários pré-determinados, se abarrotando de comida, certo? Muitas pessoas jantam e batem aquele prato assim. Então eu vou trazer verdades aqui nesse quadro, né, que eu descobri depois que eu virei crudívora. Primeiro ponto. Qual é a coisa de crudívoro? Gente, quando você vira crudívoro, o seu xixi fica claro como cristal. Sério. Porque você vai estar se alimentando de frutas ali. Assim, muitos crudívoros não consomem água. Se consomem água, é água destilada. Porque a água ela possui vários aditivos pesados ali no tratamento da água. Se você não tem uma fonte natural ali, é muito difícil você ficar tomando essa água encanada que foi para uma rede de tratamento, mesmo com filtro ali, por ela ter sido tratada com vários aditivos para tirar os parasitas da água e tudo mais. Ela ainda contém muitos metais pesados. Quando você consome só frutas, o crudívoro geralmente consome muita melancia, muita água de coco, muito abacaxi, sucos verdes. São águas estruturadas e isso vai hidratando a pele, vai hidratando o organismo a ponto de que o organismo ele não precise da água que a gente consome. Mas é claro, eu trago aqui que a água ela é um produto medicinal da natureza que é real, tipo como se fosse um medicamento, sabe? A nossa pele, ela consome água, nosso cérebro precisa de água. Então se você não come fruta o suficiente, come só tradicionalmente como eu comia, tipo 2 frutinhas aqui, 3 frutinhas lá e dava só 3 frutas no dia, você, é claro e óbvio que não estará hidratado o suficiente, né? Então para que você não consuma água em si, tá só com frutas, você tem que comer no mínimo umas 20 qualidades de fruta no dia, né? Como muitos crudívoros fazem, né? Ou um grupo específico, uma monorrefeição de uma fruta específica que contém muita água. Se você come metade de uma melancia e metade dessa melancia deu 2 litros de água estruturada, porque você vai estar ingerindo mais outros tipos de água se seu corpo já foi bem hidratado durante o dia. Então é isso que acontece. O xixi do crudívoro sai super clarinho por conta de consumir muitas frutas com águas estruturadas. Outro fato super curioso sobre crudívoro é que quando um crudívoro se alimenta assim 100%, né? Tem os crudívoros que se alimentam 80%, né, da refeição ou 70% cru, e os outros 30% ou 25% é uma alimentação com alguns alimentos cozidos, como batata, tofu. O crudívoro, quando ele come 100%, o que acontece quando ele come 100% das refeições dele só crua? Acontece um processo de que o suor do crudívoro não tem odores. Exatamente, ele não fica com odores assim extremos, sabe? Os crudívoros, eles não utilizam desodorantes, né? Isso é uma verdade. Sim, eu vou fazer um próximo vídeo explicando o que a gente utiliza como desodorante, o que você pode estar fazendo em casa também como desodorante, se você quer entrar nessa fase, nessa vibe de crudívoro.
Terceiro fato sobre crudívoros. Os crudívoros têm uma energia absoluta quando eles não consomem nenhum alimento cozido. Isso acontece com o organismo. Por quê? Quando você consome mais alimentos crus do que alimentos cozidos, o seu organismo ele fica leve para trabalhar, né? Ele fica mais suave para trabalhar, porque a digestão de uma fruta, de um legume que está cru é muito mais leve do que um alimento cozido com vários condimentos, né? Ou assado, né? Cozinhado, frito, piorou. Então, assim, quando um crudívoro ele só come os reinos vegetais, acontece algo surpreendente. 4 horas de sono geralmente é muito suficiente para quem é crudívoro. Eu, particularmente, ainda não recomendo só 4 horas de sono, né? Eu recomendo aí 7 a 8 horas de sono, porque o nosso corpo, ele tem todo um processo durante esse nosso sono, que eu vou explicar no próximo vídeo, que vai acontecendo desde aumento da imunidade até o controle do pH do corpo. Todas essas sensações vai acontecendo durante esse período de 8 horas de sono. Então, mesmo pra você que já é crudívoro e tá assim, tipo, nossa, isso é muito real e tá, 4 horas pra mim tá o suficiente. Cuidado, né? Mesmo que a gente tenha assim tanta energia durante esse processo, é importante priorizar uma boa qualidade de sono. E essa energia, essa disposição, ela é muito física, sabe? Você fica com mais energia física para fazer várias atividades, várias coisas ao mesmo tempo, e você fica super elétrico. Muitas pessoas têm a necessidade de dormir durante a tarde porque fica muito letárgico depois de um almoço cozido e tal. Isso não acontece quando você se alimenta de alimentos crus. Você repousa, mas você sente a necessidade de logo caminhar, de logo fazer alguma coisa, porque o seu organismo está tão elétrico, tão ativado, que você quer fazer várias reuniões. A sua mente, ela se expande quando você é crudívoro. Você tem acesso mais rápido às informações, você processa muito mais rápido, sim. Depois que o seu organismo ele se desintoxica, o processo da mente fica muito mais aberto para você receber informações novas e processar elas de uma maneira muito mais intelectualmente desenvolvida. Isso é muito interessante. Outro ponto super interessante sobre o crudívoro é que o intestino dele fica regular. A pessoa tá enfesada. É justamente isso, gente. O nosso organismo, quando ele carrega ali fezes, você fica mais sério, com mais raiva, com mais estresse, porque o seu organismo ele tá enfesado, ele tá entupido ali, sabe? E isso não faz bem. Imagine, vai, você imagine carregando uma bolsa, e essa bolsa tá ali com 3 kg de fezes. Isso é horrível. Comer alimentos com muita farinha ou fritura, e isso acaba entupindo o organismo. E quando você é crudívoro, gente, cada vez que você come, tipo, 3 refeições por dia, você vai no banheiro 3 vezes por dia. E a sua barriga fica... Sabe o que quer secar? Você quer secar a barriga? Vira crudívoro. O seu organismo fica tão leve e suave, ele gera tão rápido o alimento que você come quando você é crudívoro, que aquilo que é fibra e que vai ser desnecessário, já logo o processo do seu intestino rapidinho já transforma ali e você está indo no banheiro. É simples, é fácil, é muito rápido, você não armazena aquilo ali e, consequentemente, o intestino funcionando direitinho, você se sente mais leve, você não fica tão sisudo, mas você não vai estar estressado, com raiva, porque o seu organismo ele tá leve, entende? Então esse é um dos pontos no crudivorismo, é que existe um processo de cura que vai acontecendo no organismo de quem está se alimentando só de alimentos crus. Tem pessoas que nas primeiras alimentações elas começam a expelir o que está errado no organismo. Sabe quando o organismo ele fica com febre, ele solta afta, ele
fica com diarreia. Todos esses processos é o organismo dizendo que tem alguma coisa errada acontecendo com o corpo. Tem alguma coisa que tá ali infligindo e atacando o corpo. E para o corpo se defender, ele não tem esses processos de desintoxicação. Então, quando a pessoa começa, assim, bem no comecinho, a se alimentar cru, isso aconteceu comigo, várias coisas acontecem no corpo. A minha, por exemplo, eu fiquei com muita espinha no rosto, muita... Sabe, foi vários processos. Eu perdi 20 quilos de começo, assim, em 3 meses, era menos. Eu tinha perdido 20 quilos super rápido. As pessoas que estavam ao meu redor, amigos, acharam que eu tava até doente por conta disso. E a verdade é que quando você tá fazendo o processo de desintoxicação, você tá desinchando, você tá jogando tudo fora, o que estava dentro do seu organismo. E aí quando ele completa esse ciclo, você volta ao peso natural. Exatamente, essa é uma outra curiosidade do crudivorismo. Não que você é obeso, emagrece e volta a ser obeso. Isso não acontece, é o peso ideal. Sabe, o seu índice de massa corporal? Exatamente, ele fica regularizado, você não fica subindo e descendo na balança nunca mais. No crude acontece isso, você despenca o seu peso porque você desincha e desintoxica tudo e depois você regula o peso que seria ideal para você. Vai rolando nesses processos de cura muita coisa mágica, pessoas que tiveram benefícios reais na cura do câncer, na cura da diabetes, na cura de hipertensão, na cura de melasmas, sabe, vários processos, vários tipos de doenças que foram revertidas ao se alimentarem de uma maneira crudívora. E isso já começa a acontecer com 4 meses de crudivorismo. Você passa 4 meses se alimentando dessa forma e vai observando o seu corpo. Em 4 meses, muitos processos já aconteceram no seu corpo. E se você persistir ainda mais pra frente, você vai vendo muitas transformações no seu corpo no decorrer do caminho. Muitas pessoas elas fazem esse processo e depois volta para uma alimentação vegana. Se esse é o seu foco, fazer por um período e depois voltar, mas numa alimentação mais adequada, longe de fritura, longe de farinha, mas bem mais adequada, isso é muito relevante, é transformador e faz parte de um processo da mesma forma. Você estará experimentando os benefícios. E para fechar esse vídeo, eu peço que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos, dando seu like. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu aguardo você até a próxima dica, próximas curiosidades ou receitas que tem nesse canal. Beijos da Mari!